Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, com a melhor matéria, que é a palavra de Deus, e com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe grandemente a sua vida. O texto que nós temos para meditar é 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. E o tema da nossa lição nesta manhã, o tema da nossa lição é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A igreja debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Então, é algo assim maravilhoso nós podemos meditar na palavra. E o nosso texto, então, ele se encontra em 1 Timóteo, o capítulo 3, versículos 14 e versículo 15. E ele diz assim: escreve-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Então ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Mas ele lembra dizendo ainda: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor nesse momento, ó Pai, que nós podemos ler a Tua palavra, essa palavra que é viva, que é santa, que é eficaz. Vem, Senhor Deus, falar ao nosso coração nessa manhã, nos firmando cada vez mais na Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada pessoa, Pai, aonde quer que esteja chegando, Senhor Deus, este ensinamento. Que haja, Senhor Deus, transformações de vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso primeiro ponto fala sobre a igreja preserva a verdade. A igreja preserva a verdade. E Paulo, ele escreve a sua carta a Timóteo para instruí-lo sobre como proceder como ministro do Evangelho, mencionando um pouco das suas experiências. Ele era uma pessoa experiente na palavra. Como os irmãos conhecem e sabem, ele antes era perseguidor da igreja. E daí então ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. E a vida dele foi transformada. E ele tinha muitas experiências. As orientações, elas atingiram várias áreas da vida pessoal de Timóteo, esse jovem pastor. E também atinge também as nossas vidas. E as exortações, elas são constantes e elas são pertinentes e elas caracterizam algo predominante, a forma do ensino ao longo das cartas que Paulo escreve a Timóteo. Paulo mostra a relação entre a igreja e a verdade, chegando a chamá-lo de coluna e baluarte da verdade. Então ele diz que a igreja é a coluna e é o baluarte de toda a verdade. E ele traz então esse ensinamento. E o primeiro ponto mostra que a igreja preserva essa verdade. E foi em meio a toda essa agitação que Paulo ele encontrou tempo para discipular Timóteo, mesmo à distância, né? Mesmo estando longe. Ele encontrou tempo para trazer alguns ensinamentos ao seu discípulo. E ele escreve então a primeira carta e a segunda carta a Timóteo. E é bom lembrar que Timóteo, nessa época, ele pastoreava a igreja de Éfeso, aquela igreja que nós já estudamos, né?
nas 7 igrejas do Apocalipse, o qual faz parte do nosso contexto de ensinamento da nossa revista. E ele já queria prepará-lo de maneira antecipada para que ele pudesse então ficar cada dia mais firme nos ensinamentos do Senhor. Mostra que a igreja era o procedimento no meio do povo de Deus. Ele deve ser puro, ele deve ser santo, ele deve ser irrepreensível. E eu gosto muito dessa expressão e vejo assim muito forte até esse ensinamento, quando ele diz que deve ser puro, deve ser santo, consagrado a Deus e deve ser irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que não comete falhas, em quem não se acha em sua conduta algo que mereça uma repreensão, uma censura. Então eu vejo que é até difícil para nós, né? Uma pessoa que não tem repreensão, que não existe censura, que tudo que ele faz é algo de maneira assim muito importante, né? Então nós vemos assim que é um conceito bastante forte para nós, mas Cristo, ele pode, porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é irrepreensível, e nós como seus discípulos temos que seguir os seus passos, mesmo na condição de pecadores, buscar então esses ensinamentos. Ao falar de igreja, Paulo ele não trata de outra coisa senão da comunhão dos santos. Então ele traz para nós, mostrando que aqueles que estão em Cristo, eles têm que manter uma comunhão muito íntima para com o Senhor. E aqui ele não está falando do prédio, não está falando da casa onde realiza o culto. Ele está falando de todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor. E ele traz também dizendo para nós em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendo da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em outras palavras, ele diz assim, olha, o teu corpo é o habitar do Espírito Santo de Deus, e vocês não são de vocês mesmos, vocês pertencem a Deus. Então ele traz essa orientação tão importante para todos nós, em especial aqui para a vida de Timóteo, o seu filho na fé. Timóteo certamente passaria pela tribulação como outras pessoas também passam. Ele passaria por grandes lutas e a provação se torna cada vez mais difícil em proporção aos vários desafios do ministério, e o pastor deve se manter sempre sóbrio, sempre equilibrado em tudo aquilo que ele possa estar realizando. A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de todos os remidos. Então a igreja é esse corpo de Cristo e é a comunidade de todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele traz essa palavra. Depois nós vemos que ele menciona a respeito da coluna, dizendo que a coluna é aquilo que dá sustentação e segurança. A ideia é de dependência. Então ele dá a sustentação para nós, ele dá a segurança para nós, e ele mostra que é uma ideia de dependência, que você depende inteiramente do Senhor Jesus. E a parte A de João 14, o versículo 6, a parte A diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos ter a sustentação da nossa vida em Jesus, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, a segurança e toda a dependência para que nós possamos ser bem-sucedidos. Ainda a palavra de Deus, ela diz para nós, mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da
verdade. Então, ele menciona aqui a respeito de João Batista, que afirmou sobre Jesus que ele veio para testemunhar da verdade. Então, João Batista, o precursor de Cristo, ele veio antes de Cristo, né? E ele traz então esse testemunho desta verdade, né? A respeito da pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que saiu da boca de Cristo condizia com isso, conforme a sua resposta quando ele foi levado perante Pilatos. Ele deu a sua resposta lá, e tudo que saía, né, da boca de Jesus nesse momento condizia com aquilo que João Batista tinha mencionado. E o texto em João 18, versículo 37 diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz e ele vai compreender a minha mensagem. Jesus então fala isso perante Pilatos e aquelas pessoas que estavam ali junto com ele. Sendo Cristo a verdade, a igreja cumpre o seu papel de coluna quando coopera em favor dela, como disse o apóstolo João. Na terceira carta de João, o capítulo 1, o versículo 8, né? Então, terceira João, ele só tem um capítulo, né? E ele diz no versículo 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então ele diz: se nós acolhermos esses irmãos, nós vamos também cooperar, né, com a verdade. Então nós estaremos cooperando então com a verdade. A igreja, portanto, é o meio gracioso de Deus para preservar e defender a revelação que é a palavra de Deus para nós, para defender esta verdade. E esse deve ser algo muito importante para as nossas vidas. A igreja, ela não é defendida pelos reis, pelos governadores, pelos poderosos ou pelos magistrados, mas somente ela é defendida pelo povo de Deus, de maneira mais particulares, por toda a liderança, pelos pastores, pelos cristãos, por aqueles que defendem a palavra de Deus como um verdadeiro crente em Jesus. Também ele trata dizendo que o evangelho é independente. A igreja é a coluna porque detém o evangelho. Ela detém a palavra. Mas o evangelho ele é independente. Ele não precisa do apoio, por exemplo, de pregadores, do auxílio de conselheiros e nem mesmo da comunidade daqueles que se dizem santos. O evangelho vive por si mesmo. Então, se você hoje dizer assim: eu não vou mais pregar a palavra de Deus, pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus ela vai continuar sendo pregada, mesmo que você não queira mais pregar a palavra de Deus, porque o evangelho vive por si mesmo, ele é independente, e é nós que dependemos do evangelho, que dependemos da palavra e que precisamos da palavra de Deus na nossa vida, no nosso viver. O evangelho é a alma da igreja, pois ela não terá vida se ele for abandonado, se o evangelho for barateado, se o evangelho for mercadejado, se o evangelho for vendido.
Foi isso que a palavra de Deus mostra, e Paulo então menciona a Timóteo para que ele tome esse cuidado com a palavra de Deus. Daí nós vemos então alguns exemplos, por exemplo, na igreja de Pérgamo, quando se infiltrou dentro da igreja de Pérgamo a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira, por exemplo, que nós já estudamos também anteriormente, quando infiltrou ali as mentiras de Jezabel, né? Ela se infiltrou ali também, como se fossem verdades bíblicas. E é interessante que a mentira muitas vezes ela é contada com tanta veemência que ela parece muitas vezes uma verdade. E nós precisamos tomar muito cuidado diante disso. Segundo lugar, a igreja dissemina a verdade. Fiel é a pregação da palavra. Uma das mais importantes marcas da igreja fiel, destacadas pelos reformadores, é a pregação da palavra de Deus, para cumprir a sua função de coluna e de baluarte. A igreja tem de fazer conhecida a verdade. A palavra de Deus tem de ser ouvida. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. E a pregação deve ser fiel. Nós vemos também o texto sagrado em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 2. Ele diz assim para nós: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Exorta com toda longanimidade e com toda a doutrina. As cartas pastorais que Paulo menciona traz esses ensinamentos preciosos, né? E a carta, a 1 Timóteo e 2 Timóteo, também o livro de Tito, né? Ele traz para nós esses ensinamentos preciosos. E fazem para nós também pelo menos 20 referências à educação, ao ensino, o que é muito significativo para a vida cristã, em especial dos pregadores. E ele mostra para nós, em 1 Timóteo, que o ministro deve ademoestar na doutrina correta. Ele deve trazer os ensinamentos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Mostra que deve ser apto para o ensino. 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 6. Deve ser expositor da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Ser mestre e ser professor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E mostra que deve ser um leitor aplicado. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo número 13. Então ele mostra alguns deveres importantes a Timóteo dentro do seu discipulado, né? E ele traz também que a segunda carta de Timóteo diz que deve guardar o depósito. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 a 14, ser instrutor, né, da palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, manejar bem a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, ser apto para instruir. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, perseverante no aprendizado, né? Tem que ser perseverante. Uma vez você medita, mas muitas vezes precisa buscar mais conhecimento, repetir outras vezes, para que você possa ter todo o entendimento no aprendizado. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 14, habilitado em toda a palavra. Deve ser habilitado em toda a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. E deve pregar a todo tempo. A
todo momento, aonde Deus tem te colocado. 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 2. Então você deve trazer esses ensinamentos. Também a palavra de Deus mostra a carta escrita por Paulo a Tito. A Tito, Paulo diz que deve ser um bom dispenseiro. Tito capítulo 1, o versículo 7. Deve ser apegado à palavra e ter poder para convencer, né? Então tem que ter um bom argumento. Tito capítulo 1, versículo 9. Falar o que convém à sã doutrina, né? Então levar a pessoa à sã doutrina. Tito capítulo 2, versículo 1. E ter integridade e reverência no ensino da palavra. Tito capítulo 2, o versículo de número 7. B, ele mostra sobre o baluarte. Baluarte, ele mostra que é a fortaleza, é o lugar de defesa. Paulo usa essa figura para mostrar que a igreja é um quartel onde se retém o ensino da verdade. Veja que maravilha. Somos soldados de Cristo. As irmãs também são soldadas, né, de Cristo Jesus. E ele mostra então que nós estamos servindo como num quartel. E o texto lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, parte do versículo diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E ele mostra dizendo também: portanto, uma igreja fiel assumirá para si os princípios e o caráter do Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1 e capítulo 2 nós já estudamos, e o livro de Tito, e aqui o texto em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 4, ele diz para nós: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que se conhecesse o amor que vos consagra em grande medida. O amor que vos está consagrando vocês em grandes medidas. Então, ele traz para nós os momentos de sofrimento, de tribulação, mas momentos de lágrimas, mas ele escreveu trazendo então essa orientação para Timóteo e também para nós. Em 2 Timóteo capítulo 10, o versículo 5, ele diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então ele diz assim que as nossas mentes, o nosso coração deve ser levado cativo diante de Cristo, para não ter outros pensamentos além do ensinamento da palavra do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 ao 16, Paulo orienta Timóteo quanto à apostasia dos últimos dias. E essa apostasia, ela está acontecendo ainda, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora da pandemia, quando o ministério se torna mais estreito e a vida da igreja mais angustiante. Eu sei que tem muitos irmãos, quem sabe está angustiado, chorando, gostaria quem sabe de vir à igreja, poder dar um abraço no irmão querido, mas que não pode. Então nós estamos vivendo esses momentos. Qual seria a segurança de Timóteo? Que deve ser a mesma de todos os pastores, de toda a liderança, de todo cristão, conforme os versículos 6 ao 16. É a doutrina bíblica, o único fundamento sólido sobre o qual o líder, o pastor, o cristão deve apoiar e confiar todo o seu ministério, toda a sua vida. Então, confiar na palavra, olhar para os ensinamentos que Deus tem para nós. Queridos e amados irmãos, que Deus o abençoe grandemente a sua vida. Na próxima semana nós estaremos falando então sobre
a glória da igreja, dando prosseguimento a esse estudo desta manhã. E estaremos fazendo um encerramento, passando então um vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, encerrando então os estudos desta série que nós estamos estudando com os irmãos. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que pôde nessa manhã, Senhor Deus, estar conosco. Aonde esteja chegando essa palavra, que ela tenha, Senhor Deus, guarida no coração de cada um. Que haja, Senhor Deus, transformação. E assim como o Senhor orientou a vida de Timóteo, o Senhor tem nos orientado também nesta manhã, através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Que esse Espírito Santo que visitou os teus servos no passado esteja presente também na nossa vida, no nosso viver. Abençoa cada vida, cada pessoa, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, querido e amado irmão. Obrigado por esta manhã eu poder estar com você meditando na palavra de Deus. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, meditando na palavra, buscando a orientação do nosso Deus. Tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém.